Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra que nós queremos compartilhar nessa tarde é um texto bem conhecido de todos nós. Ele está lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Texto muito conhecido, que fala a respeito da nossa fé. Hebreus 11, vamos ler aí os primeiros 16 versículos apenas, para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu aumentar aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Até aqui só. Esperança em Deus. Esperança é diferente de esperar. Às vezes a gente acha que esperança vem ali do verbo esperar, mas não tem nada a ver. Esperança vem do verbo esperançar. E o que é esperança? O que é esperançar? É você aguardar, não de forma passiva, mas você agir enquanto aguarda. Parece estranho, né? Tipo, como é que eu vou agir enquanto eu aguardo? Se é para aguardar, é para eu esperar. Mas não é para esperar, a gente está falando de esperança. Esperança naquele que vai cuidar e está cuidando de todas as coisas.
Então eu aguardo nele. Mas enquanto eu aguardo, eu obedeço e eu faço a sua vontade. Então a esperança que a gente tem em Deus, ela não é uma simples expectativa incerta. Ele começa o texto ali dizendo que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então ela não é simplesmente assim uma fé cega, né? Tipo, não. E também não é um pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não é isso. Esperar no Senhor não é pensamento positivo, não é aquele sentimento de que vai acontecer o negócio aí e se Deus quiser vai rolar. Não. Esperar no Senhor é a certeza das coisas que vão acontecer. Mesmo você não vendo sequer uma vírgula na sua frente. Interessante que aqui ele traz alguns exemplos, né? Traz a questão de Abel, que entregou a melhor oferta ao Senhor e foi aceito mesmo, e ele fala que mesmo depois de morto ele ainda fala. Como assim? Mas é por causa do testemunho dele, mesmo depois de morto, todo mundo olha e fala assim, puxa, olha, a atitude que ele teve foi correta, ele apresentou o melhor, mesmo tendo essa consequência trágica, ele morreu. E mais para frente nós lemos ali que muitos deles, aliás aqui coloca todos esses, né, que ele cita aqui, morreram na fé e não obtiveram as promessas. Diferente do que a gente ouve por aí, muitas igrejas falando que o crente não morre se não, tem até música, né? Não morre se não vê a promessa acontecer. Mentira! Muitos dos patriarcas, eles viveram a fé e eles não viram acontecer, mas eles creram. E por causa da fé deles, eles tomaram posse da promessa, mesmo não vendo. Quantas mães, talvez você conheça, que passam uma vida inteira orando pela conversão de um filho, para que um filho saia das drogas, para que ele abandone vícios, e essa mãe morre e não vê. Eu já vi várias. Conheci uma senhora que era da nossa igreja quando nós estávamos em Curitiba, e ela orou a vida inteira dela pela conversão do marido, e ela veio a falecer, ela não viu. Mas após a morte dessa mulher, o marido começou a ir à igreja, o marido começou a participar, começou a se envolver. Então, a esperança dela que estava no Senhor, a esperança dela que estava arraigada, lembra da semana passada a gente falou da âncora, né? Que a gente precisa estar ancorado no lugar certo, a esperança dela estava no Senhor, e ela não viu, porém, a semente que ela lançou durante toda a sua vida, ela germinou após a sua morte. Olha que interessante. E a vida cristã, ela é exatamente isso. Essas histórias, elas nos ensinam que a verdadeira esperança, ela nos impulsiona a viver coisas extraordinárias. Com certeza você deve ter passado por alguma experiência de milagres de Deus na tua vida, por menor que seja. De Deus cuidar de todas as coisas, de sustentar todas as coisas. Eu tive um amigo que ele faleceu, ele era muito amigo meu, e nós oramos pela cura dele, ele teve câncer, oramos com a esperança de que Deus trouxesse a cura para ele, regenerasse ele, fizesse, sabe, as células reagirem e sair daquela cura. E esse câncer, ele fez surgir na cabeça dele vários caroços assim, então a cabeça dele era cheia assim, sabe, de caroços e tal, e a gente clamando ali para que o Senhor trouxesse a cura para ele assim. E ele veio a falecer, ele morreu. Então, para qualquer pessoa
comum, que não tem a fé em Cristo Jesus, que não tem essa esperança ativa, olha para uma situação dela e fala: você perdeu tempo. Passou a vida orando por um cara, o cara morreu. Passou a vida orando aí para que ele fosse curado e ele morreu. Só que interessante é saber que ele foi curado. E a gente pôde ver a cura dele. Porque quando ele estava no caixão, eu passei a mão na cabeça dele. E a cabeça dele estava lisinha. Não tinha um caroço. E aquilo para mim foi muito forte, porque eu falei: puxa, o Senhor o levou, mas o Senhor o curou. A Bíblia fala que quando nós estivermos na eternidade não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada disso. Todo esse sofrimento que nós passamos aqui, lá não vai ter nada disso. E eu, vendo essa situação dele, eu falo: puxa, ele foi limpo. Ele foi para a eternidade limpo. Esperar no Senhor é isso. É você ter a certeza de que Ele vai fazer, de que Ele vai realizar a obra dEle, porque é para o louvor dEle, é para a glória dEle. Por isso nós esperamos no Senhor. Abraão recebeu a palavra que dele nasceria uma grande nação. E você não veria, ele cita ali a areia da praia, lá como essas areias, você não pode contar, essa é a tua descendência. As estrelas do céu, se você puder contar as estrelas, essa será a sua descendência. Só que detalhe, Abraão já tinha 100 anos quando ele teve o primeiro filho. E Sara era estéril. Tudo tipo assim, impossível. Mas ele creu, mas ele confiou, mas ele teve esperança naquele que fez a promessa. Naquele que fez a promessa. O Senhor já deve ter dado promessas para você. Se não deu promessas específicas para você, nós podemos encontrar na palavra de Deus inúmeras promessas aqui. E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então, todas as promessas que Ele deu, Ele vai fazer cumprir. Por isso nós esperamos no Senhor. Aquela frase que diz que o cristão é o povo mais feliz da terra é por causa disso. Porque pode dar tudo errado para você. As coisas podem ir tudo contra. Mas o meu coração está no Senhor. O meu coração está nele. Porque eu sei que existe uma promessa, que Ele estaria comigo até o final. Até o fim dos tempos. Ele estaria. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Será que a gente crê na palavra de Deus? Será que a gente lê essa palavra e é como se fosse mais um livro? Ou será que a gente olha para essas promessas e fala: Senhor, isso aqui é para mim? Que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquilo que Ele falou lá atrás é para mim hoje. Vale para mim hoje, é para minha história, para minha vida. E esperar no Senhor. E o tema que eu quero colocar aqui para hoje é esperança eterna. A minha alegria está que o Senhor vai cumprir todas as coisas, mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não veja. Eu preciso ter esperança. Eu, quando era adolescente, jovem ali, na época da faculdade, eu estava ali sendo trabalhado no Senhor ali, nessa questão de esperança e crer e ter fé nas coisas. Eu tinha um colega da faculdade que ele era um terror. Ele fazia tudo de errado que você possa imaginar. O cara era uma vida tortíssima. E eu olhava para ele assim e falava assim: puxa, esse cara não tem jeito para ele não. Esse cara não...
Eu não tenho esperança que ele mude de vida. E de fato não tinha. Tanto é que eu não falei do amor de Deus para ele. Eu me calei. O tempo passou, eu casei, enfim, o tempo passou. E quando eu já estava morando em Curitiba, eu fiquei sabendo da conversão dele. Que ele se converteu. E naquele momento que eu fico sabendo da conversão dele, Deus começa a falar ao meu coração. E o que Deus fala ao meu coração? Éder, você não falou. Eu tive que levantar outro para falar. Você não creu. Eu tive que levantar outro para falar. Eu poderia estar contando um testemunho de alguém que eu falei do amor de Deus e ele se converteu. Mas eu não tive esse testemunho. Porque eu não tive a esperança de que o Senhor poderia mudar o coração dele. Então, ter esperança é você crer contra a sua própria esperança. Contra o seu próprio entendimento de que eu não vejo solução, mas eu creio na palavra. O que Pedro fala para Jesus quando ele tem aquele primeiro contato com Jesus no barco ali, e Jesus fala assim, ó, vai o barco um pouco mais adiante, joga a rede para o outro lado. E o que Pedro fala? Senhor, passei a madrugada toda pescando. Fiz tudo isso e não peguei nada. Mas, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Pedro então lança a rede e o barco quase afunda de tanto peixe que ele pescou. Ele creu contra a esperança dele, contra as expectativas dele. Ele creu contra o cenário que estava ali. Ele olhou para aquela situação e falou assim, puxa, passei a madrugada inteira trabalhando, fazendo tudo que eu faço a minha vida toda. Ele era pescador. Mas naquele instante em que Jesus fala, ele diz, ó, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ó, eu vou acreditar na tua palavra. Porque na minha expectativa, na minha forma de ver, não vai adiantar. Eu vou lá, vou jogar a rede, não vou pegar nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede e eu vou pescar. E foi o que aconteceu. Creu contra a sua própria esperança e alcançou. O que nos falta hoje em dia é justamente isso. Nós lançarmos a nossa esperança em Deus. Lançar a nossa esperança naquele que está falando. A gente precisa pegar as nossas situações, e cada um aqui vive uma luta, um conflito. Não tem ninguém aqui, eu acredito, né, que esteja vivendo um mar de rosas, né? Sempre tem uma luta, né? Sempre tem uma dificuldade ali. E como é que a gente reage diante das dificuldades? Como será que o meu coração está diante dos conflitos, diante das lutas? Será que eu olho para aquele cenário e falo assim, não vai ter jeito para o meu filho? Não vai ter jeito. Todo mundo já fez de tudo. Todo mundo já... Não vai ter jeito. Ah, para o meu marido não tem jeito. Ele está perdido, não tem jeito. Ah, para o meu parente a coisa não está andando, não tem jeito. Mas sobre a palavra do Senhor eu lanço a minha esperança e eu vou crer. Mesmo que eu não veja acontecer, eu vou crer. Porque existem inúmeros exemplos na palavra de Deus que mostra pessoas que creram e provaram. Da mesma forma que tem inúmeras pessoas que creram, não viram, mas provaram. No verso 23 ele fala, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Às vezes pode nos faltar fé, às vezes pode nos faltar forças. E aí a importância de nós vivermos em comunhão, né? Vivermos a igreja, vivermos esse ambiente. Por quê? Porque a fé da minha irmã me fortalece também. No momento em que eu estou fraco, no momento em que eu estou passando por uma dificuldade e me faltam forças, eu consigo me apegar na fé do outro. Eu passei por situações assim, e eu falar: Senhor, eu vou junto na fé do meu irmão, porque eu estou fraco. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu braço me sustentando. E aí, quando a palavra diz que nós devemos suportar uns aos outros, é justamente nisso. Não é suportar de, suportando, não. É de servir de suporte. É de você entrar debaixo assim e levantar. Então, suportar uns aos outros é servir de suporte. Então, com a tua fé, você alimentar o outro. Por isso que nós temos que ser sábios naquilo que a gente fala para o outro. Se você não tem nada para dizer de bênção, fique quieto. Lembra os amigos de Jó? Se você ler a história de Jó ali, dá vontade de bater naqueles amigos dele lá, porque era só conselho ruim. A gente precisa ser uma rocha, uma fortaleza para aquele que não tem a mesma fé, a mesma esperança. O desafio para nós nesse dia é justamente esse. Mesmo quando as situações forem difíceis. Lembra a música que foi cantada aqui? Ele continua sendo Deus. Mesmo quando tudo dá errado, Ele continua sendo Deus. Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? A nossa fé precisa estar ancorada na eternidade. A nossa fé precisa estar ancorada naquele que é eterno. Porque se a tua esperança, a gente falou isso semana passada, se a tua esperança, se a tua expectativa for somente nessa vida, você é a pessoa mais infeliz dessa terra. Nós precisamos crer e viver como peregrinos nessa terra. Estamos de passagem por aqui. Amanhã não estaremos mais. Tudo passa muito rápido. E o que fica é o resultado da minha esperança e da minha fé em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença. É isso que impacta a vida das pessoas. Porque as pessoas conseguem ver Cristo em nós quando nós praticamos e executamos, exercemos essa esperança nas nossas vidas, né? Esse é o nosso testemunho. Agora, você já viu aquela pessoa que passa uma vida inteira e a única coisa que você ouve dela é murmuração, é reclamação, o som está muito alto, fulano não toca direito, o irmãozinho do lado é desafinado, o pastor não pregou direito, e vive uma vida inteira reclamando. E reclama do filho, reclama do marido, reclama do vizinho, reclama de todo mundo. Menos a Dona Marta. A Dona Marta não reclama do vizinho, não. A Dona Marta Mas aquela pessoa que só fica reclamando, e a vida dela vive em função disso. Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo nela? Com certeza. Agora, se alguém olha para a tua vida e vê que você está enfrentando uma luta terrível, que você está passando por uma enfermidade terrível, mas essa pessoa olha para você e o que ele vê, o que essa pessoa vê, fala: puxa, que fé é essa? Que fé é essa? Isso muda o coração dela. Por quê? Porque ela consegue ver Jesus na tua vida. Porque uma pessoa normal, uma pessoa sem Jesus, não ia conseguir lidar com essa situação com tanta naturalidade e força, mesmo o chão abrindo, né? Mesmo tudo dando errado.
Por isso nós precisamos buscar a Deus e falar: Senhor, eu quero ser como esses exemplos de Hebreus. Eu quero ser conhecido como um herói da fé. Eu quero ser conhecido como aquele que permanece até o fim. Nós oramos até o fim, né, para que a Mariana passasse pela cirurgia. Mas não deu. Jesus achou melhor resgatá-la e levar para ele. E aí? Perdemos tempo? Não. De forma nenhuma. Mas nós cremos que o Senhor levou a Mariana, e nesse processo ele fez toda a cirurgia dela. E ela chegou perfeita lá. Perfeitinha. Tudo aquilo que os avós, os pais, os tios, os parentes, os amigos sonhavam que ela fosse aqui, ela hoje é lá. Isso é esperança. Isso é ter esperança eterna, porque sabemos que lá todas as coisas vão mudar. Em algumas situações a gente vê a coisa acontecer aqui. E glória a Deus. Mas a minha fé, ela não se baseia naquilo que eu vejo. Mas a minha fé se baseia naquilo que eu creio. Jesus pode mudar todas as coisas. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Mas Ele pode permitir que você passe por problemas, passe por dificuldades, para que no meio da dificuldade você veja a Cristo. A Bíblia nos ensina que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, não os nossos desejos. A Bíblia não fala que vai realizar todos os seus desejos. Tem umas igrejas aí meio esquisitas que falam, né? Tudo vai acontecer na tua vida. Tudo vai acontecer. Mas não é isso. O Senhor falou que todas as nossas necessidades Ele iria suprir. Todas. E eu tenho vivido isso. Desse cuidado do Senhor. Desse amor de Deus pela minha vida. E aquela pergunta que eu fiz no início, que eu falei que chegar para Jesus e falar: Senhor, por que eu? Tem isso a ver também. Senhor, por que o Senhor fez isso tudo na minha vida? Comigo. Eu brinco que às vezes eu olho assim: se eu fosse Deus e eu olhasse para mim, meu Deus, eu ia estar perdido na minha mão. Porque eu conheço as minhas falhas, eu conheço os meus defeitos, e Deus conhece, e Ele olha para a gente com olhos de amor, e a promessa dele não está baseada naquilo que você faz, mas naquilo que Ele sente por você, naquilo que Ele fez você para viver. Essa é a diferença, esse é o segredo, e que nós possamos sair daqui hoje com essa mentalidade de que a esperança eterna que eu devo ter, ela me fortalece para enfrentar qualquer desafio. A sua esperança no Senhor, que é eterno, que é poderoso, assim como aqueles que vieram antes de nós, que tiveram essa mesma fé, eu sei que eu vou ter uma recompensa final. Por isso eu sou alegre, por isso eu sou feliz. Por isso eu vivo essa vida com o Senhor. Eu queria orar pela tua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Que você pensasse em tudo isso que foi falado aqui. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, mas esperar no Senhor é você caminhar em direção a Ele. Caminhar em direção a Ele. Esperar no Senhor não é cruzar os braços e esperar a coisa cair do céu, não. Mas esperar no Senhor é eu confiar que Ele vai fazer todas as coisas, por isso eu vou até Ele. Por isso eu me aproximo dEle.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa tarde, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, por esses heróis da fé que a gente viu aqui, te agradecer, Senhor, porque o Senhor fez algo tremendo na vida deles e o Senhor quer fazer a mesma forma conosco, na vida de cada um aqui, Senhor. Vanessa, Marina, Shirley, Dona Marta, minha vida, Senhor, o Senhor quer fazer com a gente. Então, Deus, nos ensina a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a ter esperança em Ti, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente possa ver. E mesmo que a gente não veja a resposta das nossas orações, mesmo que a gente não veja uma promessa acontecer, Senhor, alimenta-nos, ó Deus, para que nós possamos continuar crendo no agir do Senhor sobre as nossas vidas. Faz isso, Deus, na minha vida, faz isso na vida de cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor. Que nós possamos ser testemunho para as outras pessoas. Que as pessoas, ao olharem para nós, eles possam ver o Senhor em nós. Derrama da tua graça, derrama do teu amor, cuida, Senhor, do nosso coração. Senhor, cuida da nossa família, abençoa a nossa casa. Eu oro abençoando a Dona Shirley, que está nos visitando hoje aqui. Eu quero abençoar a casa dela, Senhor. Abençoe o seu lar, todos aqueles que vivem com ela, todos aqueles que de forma direta ou indireta estão ali, Senhor, fazem parte daquele núcleo familiar. Senhor, eu quero abençoar a vida dela, Senhor, abençoar a sua casa, Deus, para que não haja nenhuma falta. Abençoa o celeiro, Deus, dela, os armários, ó Deus, que não haja falta, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, ó Deus, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, espirituais, seja qual for, que o Senhor possa suprir e guardar o seu coração. E que o Senhor dê para a Dona Shirley, Senhor, realmente esperança no Senhor. E que ela possa ver a mão do Senhor agindo, Senhor. Guarda o seu coração e abençoa. E todas as demais, a minha vida também, guarda e nos protege, Senhor Jesus. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém.